Bem, eu estou feliz que você voltou para retomar o curso com a gente aqui no Instituto Charles Hoffman. Então, nesse curso, eu vou apresentar os 6 objetivos bíblicos para a fé. Esses são valores e objetivos que sempre apareceram no ensino e, mais importante, na vida de Cristo e seu modo de viver. De fato, esses são os valores que o ajudaram a enfrentar a oposição constante que ele sofria. Ajudou a suportar ele no seu destino injusto. Infelizmente, hoje, poucos conhecem esses 6 objetivos. Aí não esqueça, quando nós ignoramos os objetivos de Deus, olha aqui, quando ignoramos os objetivos de Deus para a nossa fé, o que é que a gente faz se não substituir nossas próprias ambições por eles? E, para falar a verdade, isso explica e muito a realidade atual por dentro da igreja, na medida que a gente vem substituindo os nossos objetivos para os objetivos de Deus. Então, onde é que a gente deve começar? Então, eu vou começar com um pequeno aconselho que em diversas ocasiões eu tenho dado para grupos diferentes. É um conceito que vai valer para o resto, eu acredito, da sua vida espiritual. E o conselho é isso. Você está salvo. Agora, esqueça. Agora, supera esse fato. É tempo de dar uma volta para cima dessa salvação e dar continuidade ao objetivo de Deus em nossa vida. Tipicamente, pessoas não sabem como reagir ao meu aconselho. Está salvo, mas pode superar isso. Adotando essa mentalidade, de repente, a gente pode contemplar aonde a fé deve seguir depois da salvação. Deixa eu repetir. É um assunto que devemos considerar, que é justamente a questão central desse curso inteiro. Para onde vai a fé? Para onde deveria a fé seguir uma vez que somos salvos? Eu preguei essa mensagem uma vez, querendo os irmãos a celebrarem a graça, por um lado, celebrando a graça que tinha alcançado em Cristo, mas ao mesmo tempo introduzir a ideia que agora compete que a gente siga em frente com o plano de Deus em nossas vidas. A mensagem era, olha, temos que receber, temos que abraçar o que vem depois da salvação. No dia que eu ensinei isso, preguei isso na igreja, os olhos assim, dos irmãos ficaram meio abertos, olhando um para o outro, o que ele quer dizer? Um pouco de espanto aqui. A pregação para eles não fazia sentido, afinal, a salvação foi sempre o nosso objetivo. Nem ligava para onde devemos ir depois disso. Bem, em termos gerais, podemos observar que essas coisas devem seguir. E essas coisas são coisas que são todas importantes, que todos entram em pauta uma vez que nós somos salvos. Então, por exemplo, depois da salvação, a gente deve ver em nossa vida um relacionamento crescente com Deus. E, em contrapartida, a gente vê que devemos ter um relacionamento decrescente com o mundo. Como diz Gálatas 6, versículo 14, Paulo disse que eu nunca me gloriei, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, através da qual
O mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então a ideia é que, né, deve, né, seguir, né, a questão da salvação, um relacionamento crescente com Deus, um relacionamento decrescente com o mundo. E essa é uma conversa sobre a santificação. Próximo. Devemos observar uma nova qualidade de vida, ou seja, uma vida diferenciada. Né, a salvação, né, a entrada de Deus em nossa vida, a vontade de Deus e o senhorio de Deus em nossa vida deve fazer um impacto. Então, a gente deve ver uma nova qualidade de vida, novos objetivos e nossa vida, novos valores. Também importante é o envolvimento nosso com o corpo de Cristo. Devemos observar um coração servo, assim, se evoluindo, crescendo. Devemos crescer em conhecimento. É interessante, muitas vezes, é só isso que a gente visa. Devemos morrer para nós mesmos. Jesus disse que o discípulo dele iria morrer a si mesmo, tomar a sua cruz e segue ele. Tudo bem? Devemos desenvolver um ministério pessoal. O que quer dizer que a gente vai levar nosso compromisso com Deus, vamos assumir isso individualmente. Bem, né, sabemos que a igreja existe, sabemos que a igreja tem, sei lá, diversos, né, objetivos, diversas metas, mas, né, tudo parte do meu ministério pessoal, do meu compromisso de render fruto como um discípulo do Senhor. Bem, até acabei de falar, frutificação espiritual. Olha só, o discipulado, crescendo no discipulado. Todas essas são coisas que importam depois da salvação. O reconhecimento e uso dos seus dons espirituais, né, que a Bíblia fala claramente a respeito. O fruto do Espírito, que descreve Gálatas, desculpe, em Gálatas. E, por fim, a gente deve ligar, deve se conectar à missão maior de Deus. Então, tudo isso, todos esses assuntos, são questões que importam uma vez que nós somos salvos. Então, eu quero que você, né, pense sobre essa relação. Coisas importantes. Um relacionamento crescente com Deus. Um relacionamento descrescente com o mundo, o discipulado, um coração servo, o envolvimento do corpo de Cristo, né, a frutificação espiritual, o fruto do Espírito, tudo isso. Não, todos esses são assuntos altamente bíblicos, altamente importantes. E agora compara esta relação com a tendência nossa de querer simplesmente celebrar e reviver as glórias da salvação. Ou seja, a gente está meio preso aí, a gente está meio assim, né, tomado refém à questão da salvação. Então, nós nos contentamos, nós insistimos em reviver aquele momento de salvação e as bênçãos alcançadas no primeiro dia dessa nova vida em Cristo. Fazemos isso ao invés de dar continuidade ao processo ordenado por Deus, ou seja, todas essas coisas que devem seguir depois da salvação. Então, por isso, eu digo, está salvo. Agora esqueça. Agora toca para frente. Agora trata-se de, né, prestar atenção, de crescer justamente nas áreas e na obra de Deus contínua na sua vida. Então, precisamos superar isso e prosseguir no caminho ordenado por Deus. Talvez, né, um trecho também importante, né, revelador aqui, para nós, na palavra de Deus, vem de 2 Pedro, capítulo 1, né, que diz o seguinte: por isso mesmo, esforçai-vos, Pedro falou, por acrescentar à vossa fé a bondade. Então, temos a fé aqui em frente, em seguida a bondade.
E a bondade, conhecimento. E ao conhecimento, autocontrole. E ao autocontrole, a perseverança. E a perseverança, a piedade. A piedade é afeição mútua e afeto mútuo, o amor. Pois se você possuir essas qualidades em medida crescente, olha aqui, medida crescente, elas o impedirão de ser ineficazes e improdutivos em seu conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, um só versículo descreve uma vida inteira de trabalho. Ou seja, né, eu tenho esse início na fé, uma fé pura, com pouco conhecimento, com nenhuma experiência na vida cristã, saindo do mundo. E daí ele diz que eu devo acrescentar essa fé à bondade. É a bondade e o conhecimento. É o conhecimento e o autocontrole. É o autocontrole, a perseverança, e daí a piedade, daí o afeto mútuo, por fim, o amor. E veja bem, ele disse que a gente, possuindo isso em medida crescente, ou seja, que nós estamos sempre aumentando, estamos sempre aprimorando o crescimento em cada uma dessas áreas. Pedro aqui, veja bem, está descrevendo um processo que nos ajudará a alcançar uma fé eficaz. Portanto, olha, ele está até admitindo alguma coisa aqui, que tem, por exemplo, uma fé eficaz e uma fé ineficaz. Existe fé que, juntando a perseverança, o conhecimento e disciplina e os outros, que vão então ficar cada vez mais maduro, crescente e vai ficar cada vez mais produtiva. E daí tem aquelas que não prosseguem, que não dão seguimento ao plano de Deus em suas vidas. Eles talvez visam somente a questão de salvação, enquanto outros estão sendo mais diligentes, estão se dedicando ao que se segue no plano de Deus. Esses últimos, que estão dando prosseguimento ao plano de Deus, estão sendo produtivos, porque a fé está só começando na hora da nossa salvação. Então a gente pergunta, sendo assim, o que é que segue após a salvação? E o que segue envolve uma série de disciplinas e atividades diferentes. E a ideia é que teremos que desenvolver nossas habilidades e adotar uma visão maior para a fé, ou para onde a fé nos leva após a salvação. Então, essa é importante. É justamente aqui que se enquadram os 6 objetivos de fé. Estes objetivos vão revelar os temas, os valores, as disciplinas que nos conduzirão a um relacionamento maduro em Cristo, para uma maturidade espiritual. Antes de entrar nessas 6 disciplinas, o que eu quero primeiro é considerar como nós tradicionalmente abordamos esses 6 elementos. Eu vou tomar um pequeno intervalo e depois voltamos e vamos ver como é que a gente, enfim, trata, se relaciona com essas disciplinas. Então, estamos de volta. Deixa eu colocar aqui a última slide que a gente estava falando. E a gente vê aqui que os 6 objetivos de fé, ou seja, onde a fé deve e quer nos conduzir, levar, depois de ser salvos, envolve uma série de disciplinas e atividades diferentes. E a ideia é que nós teremos que desenvolver habilidades e adotar uma visão maior para onde a fé quer nos levar uma vez que somos salvos.
Eu falei na última, né, sessão que nós temos uma certa mania de querer, no certo sentido, ficar na perpétua celebração da graça alcançada, celebração daquele momento de salvação, porque por nós essa era o momento, essa era tudo que a gente desejava. Mas Deus não. O trabalho de Deus começa com a salvação, mas daí nos conduz para uma realidade completamente nova, como a gente viu na última lição. Ele está querendo nos levar à plenitude, a conhecer e viver na plenitude de Deus. E a gente faz isso crescendo na estatura da plenitude de Cristo. Então, eu terminei a última sessão falando da nossa reação típica. Como é que nós encaramos? Eu não tenho ainda identificado os 6 elementos, os 6 propósitos da fé, o que a fé quer produzir na vida da gente. Eu vou fazer isso na próxima lição. Mas antes, e a nossa atitude, como é que nós tipicamente faz com essas disciplinas, essas atividades e habilidades que devemos desenvolver? Bem, o que eu vou sugerir é o seguinte, que nós, tipicamente, nós queremos escolher entre os diversos objetivos de fé. Então, quando nós somos apresentados com as metas espirituais da fé, nós reagimos querendo jogar uma meta contra o outro. Ou seja, queremos escolher entre os objetivos de Deus. Talvez você já possa discernir a falha dessa abordagem. É claro que, de acordo com nossos interesses, nossas tradições, nossos gostos, nossa própria maneira de ser, nossa personalidade e tudo, que vamos ter umas desses objetivos que nós vamos valorizar, vamos apreciar uns acima dos outros. A presunção que podemos escolher entre esses objetivos espirituais, sendo todos legítimos, todos necessários, como eu tenho aqui no slide, a gente rejeitando qualquer uma dessas disciplinas, qualquer um desses objetivos vai criar uma deficiência espiritual significante. Vai ser uma perda espiritual para nós. Na medida em que cada um dessas metas representam um meio legítimo pelo qual a fé amadurece, a nossa rejeição de qualquer um representa uma perda espiritual séria. Então, a ideia é, se o propósito de fé é desenvolver na vida de qualquer crente, essas atitudes, essas realidades, então, uma fé equilibrada teria que abordar, teria que assumir, teria que desenvolver e praticar todos os 6 objetivos. Então, em termos gerais, sempre tem exceções, mas em termos gerais, o que acontece é o seguinte. No geral, abraçamos 2 dos 6 objetivos. Esses objetivos, para nós, representam uma área de crescimento e representam, assim, valores que, para nós consideramos valorosos. A gente vê o valor, a gente vê que essa realmente é uma coisa necessária, uma coisa de Deus, Talvez eles coincidem com nossa dotação divina, ou seja, a graça que temos recebido de Deus está justamente nestas áreas. E com entusiasmo nós abraçamos aqueles 2 objetivos de fé. Mas com entusiasmo igual, nós rejeitamos
talvez 2 desses objetivos. Repudiamos esses valores, talvez em função da nossa tradição religiosa. Ou talvez algum preconceito religioso. Em termos reais, é bem possível que fomos ensinados a ignorar ou menosprezar estes valores. Portanto, a gente rejeita 2. Abraçamos 2, rejeitamos 2 por questão de tradição religiosa ou preconceito religioso. Quanto às 2 metas finais, uma delas provavelmente irá ao encontro do nosso modo de ser. Ou seja, nós somos entusiasmados com isso porque essa é para nós 100%. Gostamos demais, faz sentido. Ela nos agrada em todo sentido. Sentimos em casa com seus valores, com os temas, né, representados naquela, né, objetivo. E quanto ao último, a gente encontra justamente aquela que é ao contrário, o oposto disso. Essa é, né, totalmente diferente, totalmente o oposto de quem nós somos, como nós encaramos a fé, o que, né, para nós é normal, é agradável e somos ansiosos para assumir aquilo. Não, nesse caso, a gente vê que o desafio dessa meta já seria para nós uma coisa dolorosa e penosa, porque, né, esse é um trabalho, essa é uma graça, um objetivo que é fora da nossa área de competência. Ou seja, eu sou muito competente nessa área, naquela área, mas nessa nem pensa. Portanto, para pedir que eu cresça, justamente nesta área que eu não tenho competência, área que eu não tenho experiência, eu não tenho nem noção, já seria um desgosto enorme. Este último é o oposto de toda a minha experiência de vida, todas as minhas perspectivas espirituais, e tornando-me competente justamente naquela área, seria um desafio árduo. E por isso, nem tanto. Os outros, sim. Essas não. A soma de tudo isso é o seguinte: a metade dos objetivos de fé acolhemos e a outra metade ignoramos. Deixa eu repetir. A metade desses objetivos a gente vê valor, a gente se interessa, a gente acha muito simpático, a gente vê, né, a necessidade e a gente vai em cima. Tudo bem, vamos acatar essas. Mas os outros 3, que talvez por questão de tradição religiosa ou pelo fato que me falta motivação, me falta condição, me falta conhecimento para assumir aquilo. Então a gente rejeita. E veja bem, essa tendência é igual para todos, independente da sua, né, tradição religiosa. Ou seja, nós todos temos a tendência de pensar desse jeito. As coisas que, né, chegam até a gente com facilidade, aquela que a gente se relaciona com tanta facilidade, assumimos. Aquela que, de repente, né, sinaliza, né, uma dificuldade, um trabalho penoso, alguma coisa que, né, com muito sacrifício, a gente vai alcançar um determinado nível de competência. Então, talvez essa a gente não agarra com todo né, o entusiasmo. Não, a gente deixa para lá. Né? Porque a tarefa, para nós, é incômoda. Ironicamente, nos sentimos justificados nessa prática. Justificados. No entanto, todos os 6, que nós não temos nem identificado ainda, todos os 6 representam, né, assuntos e objetivos legítimos e necessários para nosso amadurecimento espiritual. Todos são não negociáveis com Deus.
Não acha estranho que nós rejeitaríamos a metade dos objetivos de Deus em nossa vida, a metade dos objetivos que a fé quer realizar em nossas vidas, a gente rejeitaria a metade e daí sentir-se surpreendido quando deixamos de experimentar a plenitude de Deus de que se fala a palavra de Deus. Bem, não devemos ficar admirados. De fato, só poderia ser assim. Se nós estejamos rejeitando a metade dos objetivos da fé, dos objetivos que a fé quer produzir em nossa vida, vai fatalmente acabar nessa situação. A fé era propositada por Deus para produzir diversos efeitos específicos em nossa vida. Esses objetivos e seus temas, ou seja, cada um tem diversos temas, cada um tem diversos valores, é campeão de esse valor, aquele valor, são abundantemente presentes tanto na vida quanto o ensino de Cristo. Ele os modelou para nós perfeitamente. Como eu disse, esses valores, esses objetivos de fé com Deus não são negociáveis. A gente não pode escolher entre eles e esperar não sofrer dano espiritual. A seguir, nós iremos desvendar os 6 objetivos de fé. Desde já, reflitam no mérito e no desafio que eles fazem, que eles representam e o papel que eles compram para a gente viver uma fé equilibrada. É a minha esperança que você, neste processo, possa ganhar uma perspectiva nova em relação ao papel da fé e achar no processo um novo ponto de referência pelo qual você pode avaliar seu progresso em Cristo. Eu não quero que sua fé seja ineficaz. Eu quero que você discerna e dê prosseguimento ao propósito de Deus em sua vida após a salvação. Vamos começar com um pensamento novo. Ao invés de tantas afirmações doutrinárias, que esses são os assuntos, essas são as proposições espirituais que nos definem. Antes, vamos considerar o que foi a fé propositado a realizar ou produzir na minha vida. Daí, vamos nos avaliar onde estamos em relação a essas finalidades da fé. E daí vamos poder julgar ou avaliar melhor a legitimidade da nossa fé. A viagem vai ser iluminante. Bem, na próxima aula vamos falar sobre os 6 objetivos de fé. O que é que a fé está querendo produzir em nossa vida? Vai ser um estudo proveitoso. A gente se vê já.